Olá, meu nome é Patrícia, eu sou do segundo ano. Junto com a Ana Clara Martins, nós iremos apresentar um trabalho do grupo 7, que é as respostas das plantas aos estímulos ambientais. O fototropismo acontece devido à ação da auxina. Quando uma fonte luminosa surge de maneira unilateral, iluminando apenas um lado do caule de uma planta, acontece a migração da auxina para o lado não iluminado. Nesse local, a auxina atua para levar ao alongamento da célula. Gravitoprismo é o controle direcional do crescimento de órgãos vegetais em resposta à gravidade. Células especializadas que detectam a gravidade contêm amiloplastos, que podem mudar sua posição de acordo com a direção da gravidade. O estresse em excesso hídrico é uma conjuntura socioeconômica na qual a quantidade de água utilizada é superior à quantidade do recurso disponível em dado local e por determinado período. A defesa contra a herbivoria refere-se às estratégias que as plantas desenvolvem para evitar ou minimizar o impacto de serem consumidas por herbívoros. Essas defesas podem ser mecânicas, químicas, comportamental ou ecológica. A luz age como um sinal para induzir uma mudança na forma da planta, para uma que facilite o crescimento abaixo do solo, para uma ou mais adaptativos, para crescer acima do solo da luz. Envolve moléculas especiais, chamadas fotorreceptores, constituídas de uma proteína ligada a um pigmento que absorve a luz, chamado cromóforo. Quando o cromóforo absorve a luz, isso provoca uma mudança na forma da proteína, alterando sua atividade e iniciando a via de sinalização. E agora eu vou passar minha palavra para a Ana Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ana Clara Martins Oliveira, do segundo B. Eu vou dar continuidade ao trabalho de biologia que se trata do tema Respostas das plantas aos estímulos ambientais. Dando continuidade ao tema, falarei sobre estresse salino. O estresse salino é uma condição que pode ter uma influência direta na produtividade das culturas, uma vez que, quando há um excesso de sais presentes no solo, a capacidade de absorção da água da planta é muito afetada e desencadeia uma série de outros efeitos indesejados. O estresse salino afeta negativamente o crescimento e a reprodução das plantas, de muitas maneiras. Ele produz desequilíbrios nutricionais e hormonais, toxicidade iônica, estresse oxidativo e osmótico e um aumento na suscetibilidade das plantas a doenças. As plantas resfriam suas folhas por transpiração através dos estômatos. No entanto, as plantas não abrem seus estômatos quando o estresse por calor é combinado com um estresse por seca, levando a uma temperatura foliar mais alta. O estresse salino tende a deixar as pontas das folhas amareladas e, posteriormente, secas até que completamente secas. Dando continuidade aos temas, temos o tigmotropismo, que é um tipo de tropismo comum, em que a planta, ao entrar em contato com um objeto sólido, cresce ao redor dele. A resposta pode ser rápida, como uma gavinha pode se enrolar em torno de um suporte por uma ou mais vezes, e assim as células entram em contato ou encurtam ligeiramente e aquelas do outro lado se alongam. São respostas do crescimento orientadas pelo contato, especialmente evidentes em gavinhas de chuchu, curcubitáceas e videiras. O mecanismo proposto é de que, no lado tocado, cessa o crescimento, o qual o lado continua do lado oposto, fazendo com que a gavinha se enrole em torno do objeto tocado. E é possível que a reação seja similar ao gravitoprismo e que envolva fitohormônios, Ca2+, e calmodulina. Outra resposta que vemos nas plantas ao meio ambiente é o quimiotropismo, que é um fenômeno biológico que ocorre em plantas e outros organismos, no qual eles respondem aos estímulos químicos e direcionam seu crescimento ou movimento em resposta a esses sinais químicos. Este processo é essencial para a sobrevivência e adaptação das plantas ao ambiente, permitindo que elas encontrem nutrientes, água e outros recursos necessários para seu desenvolvimento.
ele é mediado por substâncias químicas chamadas de gradientes químicos, que são liberados por células ou tecidos específicos. Esses gradientes químicos funcionam como sinais direcionais, atraindo ou repelindo o crescimento das células ou do organismo como um todo. As plantas possuem receptores químicos em suas células que detectam esses gradientes e desencadeiam respostas específicas. Existem vários tipos de quimiotropismo, podem ser citados o quimiotropismo positivo, quimiotropismo negativo, quimiotropismo lateral e mecanismos de quimiotropismo, mas esse é um assunto para uma próxima aula. Os patógenos. O termo patógenos é utilizado na agricultura para designar qualquer tipo de micro-organismo capaz de causar danos nas plantas, causando doenças que podem se espalhar de peixe para peixe, de população para população. Assim, as plantas respondem a patógenos através de mecanismos bioquímicos e estruturais. Citando alguns exemplos, temos resposta de hipersensibilidade, que promove a morte celular rápida ao redor da infecção. Também temos a resistência sistêmica adquirida, que protege a planta após a infecção. A indução de proteínas relacionadas à patogênese, que ajudam na defesa. E a espécie reativa de oxigênio, como íons, também estão envolvidos na resposta. Assim, passaremos para a dormência. E a dormência é definida como o fenômeno pelo qual as sementes de uma determinada espécie, mesmo sendo viáveis, não germinam, tendo todas as condições ambientais exigidas, principalmente temperatura e umidade. As causas da dormência são provenientes de dois mecanismos básicos, sendo o primeiro relacionado a eventos internos das sementes, o embrião, e o segundo, as características externas, tegumento, endosperma ou as barreiras impostas pelo fruto. Existem diferentes tipos de dormência, como a dormência física, fisiológica, morfológica e química. A dormência primária ocorre durante o desenvolvimento da semente, enquanto a dormência secundária é imposta após a separação da semente da planta mãe. Entrando um pouco nos tipos de dormência, temos dois tipos. A dormência endógena, esse tipo ocorre quando impede a germinação ainda no período do embrião. Então, temos um problema herdado da planta mãe, que pode ser hormonal ou mesmo algum inibidor químico. E a dormência exógena, que indica que o problema é causado na parte exterior da semente, que pode ser a hidratação, não consiga superar os tecidos da semente, ou mesmo que as condições externas do solo não permitam o mesmo. Existem algumas outras causas possíveis para a dormência em sementes, sendo elas o tegumento impermeável, como dito acima. As causas exógenas podem fazer com que as sementes não germinem. Nesse caso, o tegumento impermeável, a causa é a impermeabilidade da derme da semente, não permite que os gases ou a água necessária à produção da vida consigam entrar em contato e ativar o crescimento. Nesse caso, as sementes são conhecidas como sementes de casca dura. E as substâncias inibidoras, que neste caso as substâncias estão impedindo o germinar das sementes, podem ser diversas. Problemas do solo, que pode não contar com minerais e vitaminas necessários, além do próprio embrião, que pode não ser capaz de produzir substâncias que auxiliem no germinar. São algumas das possibilidades. Para tratar as sementes com dormência, a gente pode usar a escarificação química, a escarificação mecânica, o choque de temperatura, água quente e a estratificação. As plantas devem desenvolver uma capacidade notável de responder às mudanças nas condições ambientais ao longo de milhões de anos. E tem alguns mecanismos que elas desenvolveram para se adaptar ao meio em que viviam. Esses são a regulação genética, as vias de transição de sinal, a plasticidade fenotípica, modificações epigenéticas, adaptações evolutivas e as relações simbióticas. Vou falar um pouco sobre cada uma delas. A regulação genética define-se por uma rede complexa de genes que controlam vários aspectos do crescimento da planta, desenvolvimento e a resposta aos estímulos ambientais, que é o que se trata do trabalho.
E a regulação gênica permite que as plantas ajustem seus padrões de expressão gênica em resposta às mudanças ambientais específicas. Por exemplo, em resposta de condições de seca, a planta pode regular positivamente genes que codificam proteínas envolvidas na conservação de água e na tolerância de estresse. Durante as vias de transdução de sinal, as plantas utilizam intrícadas vias de transdução de sinal para perceber e responder sinais ambientais. Essas vias envolvem diversas moléculas e hormônios que atuam como mensageiros, transmitindo informações de sensores ambientais para a maquinária celular. Por exemplo, o hormônio ácido abscísico, que é o ABA, desempenha um papel crucial na regulação das respostas das plantas ao estresse hídrico, desencadeando uma cascata de eventos que levam ao fechamento dos estômatos e à redução de perda de água, que a gente já falou anteriormente. Por sua vez, a plasticidade fenotípica se refere à capacidade de um único genótipo produzir diferentes fenótipos em reação a diferentes condições ambientais. As plantas exibem notável plasticidade fenótica, permitindo-lhes modificar sua morfologia e fisiologia e comportamento em resposta às mudanças ambientais. Por exemplo, algumas plantas podem alocar mais recursos para o crescimento das raízes em resposta à baixa disponibilidade de água e aumentar a área foliar para captar mais luz solar em ambientes sombreados. Dando sequência, a gente tem as modificações epigenéticas, que são alterações químicas no DNA ou na estrutura cromática que podem alterar a expressão genética sem alterar a sequência de DNA subjacente. Essas modificações podem ser influenciadas por fatores ambientais e podem ser herdadas pelas gerações subsequentes, permitindo que as plantas se lembrem e respondam de forma mais eficaz às condições ambientais específicas. Outra característica que temos é a adaptação evolutiva, que ao longo do tempo evolutivo, a seleção natural favoreceu plantas com características que melhoram a sobrevivência e sucesso reprodutivo em ambientes específicos. A gente viu isso na última aula, referente a animais, mas as plantas também passaram por esse processo evolutivo, e essas adaptações podem incluir a tolerância à seca, resistência ao frio, tolerância ao sal ou a capacidade de prosperar em solos pobres em nutrientes, através do processo de mutação e seleção. As plantas acumularam várias variações genéticas que lhes permitem adaptar-se a uma ampla gama de desafios ambientais. Por fim, as relações simbióticas com vários organismos, tais como bactérias fixadoras de azoto, rizóbios, e fungos micorrízicos, para aumentar a absorção de nutrientes e tolerância ao estresse. Essas parcerias podem proporcionar às plantas o acesso a recursos essenciais, melhorando as condições do solo e ajudando a lidar com as condições ambientais diversas. E, ao empregar esses mecanismos, as plantas adaptaram-se com sucesso a diversos ambientes ao longo da história da Terra. A sua capacidade de responder e adaptar-se às condições e mudanças permitiu-lhes colonizar uma vasta gama de habitats e desempenhar papéis cruciais na formação de ecossistemas que vemos hoje. Contudo, concluímos que o meio ambiente é essencial para o desenvolvimento e a evolução das plantas. É ele que fornece os recursos necessários, como luz, água e nutrientes, além de desafiar as plantas a se adaptarem às mudanças e interações com os outros seres vivos. Cada aspecto do ambiente molda a forma como as plantas crescem e se reproduzem, e até como enfrentam condições adversas. Com o tempo, essas interações criam plantas mais resistentes e diversificadas, que não só sobrevivem, mas também contribuem para o equilíbrio e a beleza do mundo natural. Em outras palavras, o ambiente não é apenas o cenário onde as plantas vivem, mas o motor que impulsiona sua evolução e sustenta a vida. Espero que tenham gostado. Aqui temos algumas referências. E é isso. Espero ter atendido todos os requisitos e esclarecido todas as dúvidas sobre o assunto.